Good morning, meus queridos imunizados do primeiro ano. Estamos chegando então na nossa segunda aula online, à distância, certo? A primeira delas, sendo a de literatura, já está no canal do YouTube, já está postado no Sponte. E essa é a nossa segunda aula, porém a primeira aula de inglês. Ok? Como estão vocês? Espero que vocês estejam se limpando muito bem, estejam se higienizando, estejam se cuidando, porque o coronavírus não veio para brincar, certo? E nós continuamos o nosso trabalho enquanto isso. E hoje, na verdade, nós vamos começar um assunto novo, e a gente vai ter que começar assuntos novos à distância, porque o tempo não pode parar, a vida continua. Apesar de todas as dificuldades que estamos enfrentando nós e o mundo, certo? E para quem quiser saber, eu vou bem, estou saudável, estou fazendo a minha própria quarentena aqui em casa, fazendo meu home office, ok? Certo? Como vocês podem ver, isso aqui é o meu quarto e preparei aulas dentro do meu quarto para vocês. Ali é o Einstein, ok? Nosso querido Einstein, em defesa da ciência que é tão necessária nesses momentos tão difíceis, certo? E hoje nós vamos ver um assunto que, para quem estiver com o livro de inglês em mãos, quem não estiver, vá pegar o livro de inglês, porque a gente vai trabalhar com o livro hoje, certo? Inclusive, eu vou dar as respostas de alguns dos exercícios que eu enviei como trabalho bônus na semana passada para vocês. Mas antes de trabalhar com os exercícios, eu queria trabalhar com vocês um tema específico. Alguns temas, na verdade, são bem básicos, vários de vocês já viram, mas a gente vai ver ele em outro nível, inclusive pegando um texto que tem bastante, um vocabulário um pouco mais difícil, certo? Para quem tiver com o livro, agora, depois de todo esse tempo, já pegou o livro na sua mochila, ou na sua estante, ou do lado da sua escrivaninha, abram nas páginas 26 e 27 do livro, porque nós vamos ver subject pronouns, object pronouns and possessive adjectives. Ok? Primeiro lugar, subject pronouns and object pronouns. What is a pronoun? A pronoun é um pronome. Olha só. O que é um pronome, professor? É todas aquelas palavrinhas que podem substituir pessoas ou coisas, né, no caso. No português e no inglês, a mesma coisa. Eu, ele, tu, ele, nós, vós, eles, certo? A diferença é que eu, tu, ele, nós, vós, eles no português serve tanto para subject, ou seja, sujeito, quando não independe se ele estiver na posição de sujeito ou de objeto, ou seja, tanto para subject quanto para object. Isso no português. Só que no inglês é um pouco diferente. O eu, tu, ele, nós, vós, eles no inglês muda. No português também, eu não vou entrar no português em alguns casos específicos, mas no inglês é um pouco mais complexo a situação. Quem está com a página aberta na página, quem está com o livro aberto na página 27, está vendo que tem a tabelinha aí perfeitinha, idêntica à que eu coloquei aqui. E eu coloquei aqui para nos auxiliar, e eu vou trabalhar aqui com subject pronouns, object pronouns e possessive adjectives. Antes de trabalhar com a tabelinha, eu trouxe exemplos, porque acho que é melhor a gente partir de exemplos, do que simplesmente vir aqui repetir essas palavras, certo? Então vejam comigo. Leiam comigo essas frases que estão aqui. As duas primeiras são as mais banais, certo? I love you, ou seja, eu te amo. You love me. Você me ama, certo? Tá, vamos lá. Primeiro lugar, a primeira frase. I love you. Quem que é o sujeito da frase? No caso é o I, certo? Eu. O verbo é love e o you é o quê? O objeto, certo? Então, o I aqui é o subject pronoun, certo? Por quê? Porque ele está ocupando a posição de sujeito. E o you, nesse caso, é o object pronoun. Mas, professor, o object pronoun do you é idêntico ao subject pronoun. É a mesma coisa. São idênticos. Nesse caso, não tem grandes mistérios, certo? O you vai ser idêntico se for como sujeito
quanto como objeto. Não tem grandes mistérios com relação a isso, mas não é a mesma coisa para todos as pessoas, como é o nosso caso do I, certo? Quando ele está como sujeito, ele é I. Quando ele está como object, ele é me. You love me. Deu para pegar? Relativamente simples isso, certo? Quando ele está como object, pronoun, ele é me. E aqui o you, de novo, é idêntico, porque a gente já tinha falado que ele é idêntico, certo? Se a gente pegar a mesma frase, só que vamos trocar as pessoas, então se a gente usa o he e o she, ok? Então eu amo, quer dizer, ele ama ela, fica he loves her. Por quê? Porque o her é o equivalente do she, só que como object pronoun. Deu pra pegar? A gente não pode falar he loves she. Obviamente que alguém versado na língua inglesa conseguiria entender. Porém, é, de acordo com a norma culta da nossa língua inglesa, errado falar desse jeito, certo? Então, a mesma coisa, vamos inverter, vamos falar que ela ama ele. Eu não posso falar she loves he. A gente usa she loves him, porque o him, ele é o object pronoun equivalente do he, da terceira pessoa do singular. Deu para entender? Deu para pegar? A parte boa da gente fazer vídeo é que vocês não podem me interromper. Mas para além disso, a parte boa também de fazer um vídeo é que se vocês não entenderam ou não prestaram atenção em nada do que eu falei, basta vocês colocarem o coisito do vídeo para um pouco para trás e ouvir novamente o que eu acabei de falar. Vamos ver um outro exemplo aqui? Caiu a caneta. Que nem o giz que fica caindo toda hora na minha aula. Mas tudo bem. Vamos ver o segundo exemplo aqui. He looks up to her. He looks up to her. Primeira coisa, o que significa looks up to her? Significa admirar. Ué, mas look não significa olhar? Sim, de fato, look significa admirar. Look significa olhar. Se tu pega o dicionário, tá lá escrito look, olhar. Mas existe uma coisa no inglês que se chamam phrasal verbs, que são combinações de verbos com outras partículas. Podem ser preposições, podem ser advérbios. Nesse caso, quando tu junta look com up, fica admirar. He looks up to her, ok? I look up to someone. Eu admiro alguém, ok? Existem várias outras variações, por exemplo, he is looking forward to see him. To look forward to something significa aguardar ansiosamente, esperar ansiosamente por algo, certo? Ou então, to look for something não é olhar para algo, é procurar algo. Olha só que coisa interessante. Então, o look ele tem várias possíveis variações com phrasal verbs. Perfect! He looks up to she. Não dá para ser he looks up to she. Tem que ser he looks up to her. Por quê? Porque o her, ele é o equivalente do object pronoun do she. Então toda vez que a gente for usar ela quanto objeto da frase, certo? Que estiver lá no predicado e não no sujeito, a gente vai usar her e não she. Perfect. Dúvidas? Questions? Não sei. Manda por escrito porque você não pode falar nada nesse momento, infelizmente. 2. She looks up to him. A gente não utiliza she looks up to he porque fica estranho, fica errado, de acordo com a norma culta. A mesma coisa, she looks up to him. Ela admira ele, ela tem um grande, como é que eu vou dizer? Uma grande admiração por ele, certo? Então ele, no caso, é him. Professor, existem dois eles no inglês? Yes. Existe he, existe him, certo? Dependendo do que? Da posição dentro da frase. Se for como sujeito, é he, é he. Se for como objeto, é him. Dúvidas? Questions? Deu pra pegar, né? Eu acho que deu pra pegar bem. Professor, que raios é isso aqui? Já a gente vai chegar lá, ok? Já a gente vai chegar lá. São os possessive adjectives. Mas antes eu queria pegar o último exemplo, onde eu coloquei it embarrasses us, ou we embarrass you. Tá, então, em primeiro lugar, o que é o it? Lembremos que o it, ele pode ser várias coisas.
Entre elas, coisas propriamente ditas, certo? Quando você vai no português, por exemplo, se eu falar assim, o coronavírus é do mal, tá? Eu posso colocar, em vez de coronavírus, eu falo ele é do mal, certo? Eu não posso chamar o coronavírus de ele, de he, em inglês. Por quê? Porque ele é uma coisa, ele não é uma pessoa. Então a gente vai substituir ele por it. Essa é uma das funções que o it cumpre no inglês. Então quando eu digo assim, it embarrasses us, eu digo que uma coisa embarrass significa envergonhar. To embarrass someone é envergonhar alguém, certo? Então quando eu digo it embarrasses us, essa coisa, esse algo, alguma coisa está envergonhando a quem? A nós. Ué, mas professor, nós não é we? Yes, we can. Sim, nós podemos. We é nós. Ué, e o que é us? Us também é nós. Ué, us não é US, United States? Não. Pode ser. Só que nesse caso não é, ok? It embarrasses us. Nós. E por que o nós está como us? Justamente porque está como object pronoun, certo? Ou seja, pronome que estiver no lugar do objeto. Agora, quando ele vai para o sujeito, o que acontece? We embarrass you. Nós envergonhamos você. Aquele tipo de frase que os pais podem usar para os filhos, né? Eu me lembro que quando eu ia para as festinhas, ou então até mesmo chega na escola, meus pais, eles me levando de carro, e era todo um transtorno, porque era muito envergonhante. Era algo que me causava vergonha meus pais estarem perto de mim, porque eles estavam levando pra festa. Olha que coisa maluca, aposto que vocês são assim também, né? Não fazia o menor sentido. Mas era algo que dava vergonha. We embarrass you. Nós causamos vergonha, nós te envergonhamos. Ué, mas o you aqui tá igual ao como se fosse no subject pronoun yes. Por quê? Porque, como eu já havia dito, em alguns casos, no caso da segunda pessoa do singular e na segunda pessoa do plural, não muda, ok? Teve dúvidas? Volta no vídeo e ouça de novo. Perfect. Professor, peraí que eu vou apagar aqui para pegarmos os exemplos. O que raios é, então, essa terceira tabelinha aí do lado? Essa terceira tabelinha aí do lado se chama a tabelinha dos possessive adjectives, ok? Possessive adjectives. Então são adjetivos possessivos, tipo isso, só que não. Na verdade, é possessivo e não são adjetivos. Esse é um nome que se dá no inglês. O equivalente no português são os pronomes possessivos, certo? Meu, teu, dele, dela, dele ou dela, nosso, seu, voz plural, e deles. Veja só. E alguns casos, em um caso específico, o pronome possessivo ele vai ser idêntico ao object pronoun, certo? No caso que for terceira pessoa do singular feminino. She, her e her. Ok? Então, por exemplo, se a gente pega um exemplo de alguma frase simples, como, por exemplo, o seu casaco, o casaco dele, eu vou falar his jacket, ok? His jacket é o casaco dele, ok? His jacket is on the wardrobe. Is in the wardrobe. Wardrobe. Ok? Is inside the wardrobe. O casaco dele está dentro do armário, certo? Nesse caso, o his, ele está fazendo referência a uma posse de alguém. No caso, dele. His jacket. Jacket é casaco e wardrobe significa armário. Alguma dúvida com relação a isso? Eu acho que essa tabela é um pouco mais simples. A única que dá mais fuzuê, problemas, em geral, é o it's. E ao invés de eu passar 1001 exemplos banais
com pronomes possessivos para vocês no quadro, o que eu vou fazer dessa vez? Eu vou trabalhar diretamente com o livro, então peguem os seus livros em mãos e abram na página 27, nós vamos ler um texto, eu vou tentar pausar o mínimo possível só em palavras que eu acho que realmente valem a pena ser explicadas, mas de resto eu peço para que vocês mesmos procurem o significado das palavras que vocês não entenderam, o significado das frases, ok? E enquanto isso a gente vai lendo e tentando entender as partes mais importantes. Mas a primeira frase eu queria fazer com vocês, tá? O título do texto se chama Big Thinkers, Grandes Pensadores. Howard Gardner on Multiple Intelligences. No final da página 27 isso, hein? Vocês se lembram sobre esse tema de Multiple Intelligences que nós vimos nas últimas aulas? Eram 8 Multiple Intelligences. Vocês se lembram quais? The Bodily Intelligence, ou seja, uma inteligência corporal. Interpersonal Intelligence, ou seja, uma inteligência que tem a ver com a maneira como você se relaciona com outras pessoas. Intrapersonal, que é o contrário, é uma inteligência referente ao autoconhecimento que você tem. The Linguistic Intelligence, uma inteligência referente à sua capacidade de se comunicar e de aprender línguas e de aprender outras línguas. Logical Mathematical Intelligence, essa que a minha é reduzida a 0, certo? Algumas pessoas têm ela muito avançada, a minha é quase nula, tem a ver com a inteligência para lidar com números, para lidar com problemas lógicos, para lidar com problemas matemáticos. A Musical or Rhythmic Intelligence, que tem a ver com ritmo, que tem a ver com música. Pô, já viram gente que tem facilidade demais para música? O Mozart, ele já compunha sinfonia, sei lá, aos 8 anos. Isso é um cara que tem um nível de musical intelligence enhanced, muito avançada, aprimorada, right? The naturalist intelligence, ou seja, que tem a ver com a relação com a natureza, com o mundo natural, de maneira geral. E a spatial intelligence, que tem a ver com o espaço. Espaço não o espaço sideral, mas o espaço com relação a tudo, certo? Já viu gente que não consegue se localizar, se vira à esquerda, não conhece, já está perdido? Pessoa que tem pouca spatial intelligence, right? E vamos voltar para a página 27 aqui. O título do texto então é Big Thinkers. Howard Gardner é o nome do cara que criou essa teoria das múltiplas inteligências. On Multiple Intelligences. A primeira frase já tem aí uma possibilidade de você completar com ou subject pronoun, ou object pronoun, or possessive adjective. Veja só, diz assim, Edutopia Revisits. Gente, Edutopia é o nome da revista aonde está presente essa entrevista com Howard Gardner. Deu para entender? Então eu vou escrever aqui, inclusive. Edutopia é o nome da revista, tá? Edutopia Revisits. O que é Revisits? Revisita, revisits. Dá uma olhada de novo. Revisits 1997 interview. Tadadá. Minha letra tá ruim, mas dá pra ler. With Harvard University professor, bababá, bababá. Ou seja, a Edutopia, ela revisitou essa entrevista. Interview significa entrevista com o Harvard Professor Howard Gardner, etc, etc. Qual dessas palavrinhas a gente usaria para completar aqui? Revisita o quê? A entrevista de quem exatamente? Certo? Então, teria que ser uma entrevista de alguém. No caso, a gente teria que procurar a resposta entre os possessive adjectives. Só que vamos lá, não é a entrevista do professor que tem que completar aqui a frase. Por quê? Porque depois ele ainda fala with Harvard Professor Howard Gardner, blá, 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 blá. O que na verdade essa frase está dizendo? Que a Edutopia revisita a sua entrevista de 1997. Ou seja, a entrevista dela, certo? Tá bom, então é dela
Se é dela, então é her, certo? Edutopia revisits her, no. Por que que não pode ser isso? Porque a Edutopia, ela não é uma revista que é uma pessoa, não é um ser humano, certo? Que anda por aí vestido de revista. Ela é, na verdade, uma coisa, ela é uma entidade, ela é quase que uma instituição, ela é uma revista. E quando a gente está falando de coisas que são inanimadas, certo? Que não são seres humanos, que não são pessoas, a gente não pode usar nem he nem she, a gente só usa it, ok? E no caso, o possessive adjective referente ao it é its. Tarará, 1997 interview. Ok? Edutopia revisits its 1997 interview. É a mesma coisa que se a gente dissesse assim, a Globo reprisou a sua novela Rock Santeiro de não sei das quantas. Eu não vejo novela. A novela a Avenida Brasil reprisou a sua novela Avenida Brasil de 2000 não sei quanto. Como é que a gente falaria em inglês? Global TV revisited its 2016 soap opera Avenida Brasil. Deu pra entender? Um exemplo meio banal que eu criei aqui nessa hora é a mesma lógica, ok? Dúvidas? Questões? Eu fiz questão de colocar essa no quadro porque essa é um pouco mais difícil. Tá bom, professor? Vamos então para o texto. Eu gostaria que vocês lessem ele comigo e se tiver alguma coisa muito difícil, eu vou pausando. Caso contrário, nós vamos seguindo juntos. Ok? Então vamos lá no final da página 27. Peguem o texto junto comigo, começando desde o Edutopia. Então, diz assim: Edutopia revisits its 1997 interview with the Harvard University professor about multiple intelligences and new forms of assessment. Harvard é uma universidade, diga-se de passagem, uma das maiores, mais importantes do mundo. E ele é professor de lá. Diz assim: Howard Gardner is a professor at the Harvard Graduate School of Education. He also holds position as adjunct professor of psychology at Harvard University, adjunct professor of neurology at the Boston University School of Medicine, and chairman of the steering committee of the Graduate Schools Project Zero. Veja só, duas coisas aqui. To hold position. Ocupa. Pode ser traduzido por ocupa. Ele ocupa o quê? Todos esses outros cargos que foram descritos depois, certo? Adjunct Professor of Neurology at Boston University, Chairman! What is a chairman? Chairman é o, digamos assim, o chefe do comitê, ou então o posto mais alto que tem em alguma determinada circunstância. Nesse caso, é um comitê que existe num projeto zero de uma escola de graduação, certo? Chairman. Se você for ver a junção de duas palavras, o homem da cadeira, o cara que senta na cadeira e manda tudo. Ok? Continuando então o texto. He has written 20 books and hundreds of articles and is best known for Theory of Multiple Intelligences. Aqui, veja só, a gente vai precisar usar um possessive adjective, certo? Ele é melhor conhecido, he is best known for his Theory of Multiple Intelligences. Ele é mais conhecido pela sua teoria de múltiplas inteligências. His, a sua, porque é referente a ele, certo? Então, continuando. Which holds that intelligence goes far beyond the traditional verbal, linguistic, and logical mathematical measurements. Measurements. Measure significa medida. Measurements são as medidas, são os tipos de medidas, ok? Here,
He discusses. Gente, como é que eu não tenho a menor dúvida de que é he discusses? Veja só, o verbo utilizado é o discuss, certo? Discuss significa discutir. Quando tem o ES do lado, significa que é necessariamente terceira pessoa do singular. Por quê? Porque é o tempo do presente simples. E o único que conjuga no presente simples, alterando o verbo na sua forma básica, é o he, o she ou it, ou seja, a terceira pessoa do singular. Right? Muito bem! Continuando então. Ali no finalzinho da página, a primeira pergunta da revista. Edutopia? 2 pontos. Dr. Garner, would you talk a little about the importance of engaging students actively in what they are studying? In what they are studying? No que eles estão estudando? Deu para pegar? Só uma coisinha. To engage. Se envolver. Ok? To engage. Engajar poderia ser também, envolver, a importância de engajar estudantes actively, ativamente, in what they are studying. E aí o Garner continua, virem a página, agora na página 28. Garner continua, sure, we have schools because we expect that someday when children have left schools, that they will still use what they studied. Ok? Prestem atenção nas palavras que eu tô dando ênfase, hein? Vocês estão acompanhando o texto comigo. And there is now a massive amount of evidence that unless individuals take a very active role in what they're studying, unless they learn to ask questions or to do things hands-on, com a mão na massa, the ideas just disappear. Primeira coisa, a massive amount of evidence. A massive amount of evidence. Prestem atenção. Evidence é evidências, certo? E nessa loucura evidências no sentido de pistas, de coisas que indicam algo. A massive amount, massive parece português também, massivo. Amount é quantidade. Então existe uma quantidade enorme, massiva, de o quê? De evidências. Of evidences that unless, a não ser que os indivíduos tomem um papel ativo naquilo que eles estão estudando, as ideias just disappear. The ideas just disappear, ok? As ideias simplesmente desaparecem, ou seja, a não ser que vocês tomem um papel ativo naquilo, não simplesmente ouçam o professor falar, que vocês tomem para si, nas próprias mãos, o futuro do ensino, as ideias simplesmente desaparecem. Já prestaram, já sabem do que eu tô falando, né? Quando tu vai lá e estuda um monte de coisa, no dia seguinte tu esqueceu absolutamente tudo. Por quê? Porque tu não teve um papel ativo no processo de aprendizado. Deu para pegar? Continuando então o texto, a gente está terminando ele. The student may have a good grade on the exam. Gente, grade. What is a grade? Grade significa grade? Não, significa nota. Ok? A nota no teste. The student may have a good grade on the exam. We may think that he or she is learning, but a year or two later, there's nothing left. Professor, estou com dificuldade de entender todo o texto, ok? Vamos com calma. É normal a gente ler ele uma vez e não conseguir pegar tudo, certo? Então, essa é a parte boa, inclusive, de você estar vendo o vídeo. Tu pode pausar, depois reler o texto novamente com calma, pegar uma ou outra palavra que você tiver com dúvida, ver no Google Tradutor ou no dicionário que estiver ao seu lado e pegar o texto inteiro, ok? Vamos ver o último parágrafo, então, agora do texto. A Edutopia, a revista, vai lá e pergunta para ele, ok, so, how can teachers help
quem? Their students. Como que os professores podem ajudar their students, os alunos deles, certo? Dos professores. A fazer o quê? To learn using the MI theory, Multiple Intelligences Theory, as a reference. E aí o Garner vai lá e responde. Chegamos então na parte final do nosso texto. If we know that one child has a very spatial or visual spatial way of learning, lembrando que spatial tem a ver com espacial, certo? Another child has a very hands-on way of learning. Gente, esse hands-on, presta atenção. Hands-on significa mão na massa. A hands-on way of learning, hands-on, um jeito de aprender com mão na massa, ou seja, o jeito de aprender prático, não só teórico, ok? A third child likes to ask deep philosophical questions. The fourth child likes stories. Nós, certo, can actually provide softwares. Gente, o verbo to provide significa providenciar. Nós podemos providenciar softwares, materials and resources. Resources, essa palavra é importante, hein? Resources significa recursos, certo? Parece com português. Recursos, coisas em geral que possam auxiliar, material que pode auxiliar na nossa questão aqui. And resources that present the content to a child in a way in which he or she, certo? Ele ou ela, will find it interesting and will be able to use his or her, poderia ser her or his, intelligences productively. Gente, é um período muito longo esse. Eu recomendo vocês relerem ele novamente com calma. Tudo bem, é tranquilo. Não pegar ele da primeira vez, mas tentem pegá-lo com calma, pausando nas palavras que vocês não conheçam, ok? Mais da metade do aprendizado, inclusive, segundo Howard Gardner, está com vocês. Continuando, última parte. Everything can be taught in more than one way. Everything significa tudo, certo? Taught significa ensinado, tá? To teach é ensinar. Por isso que vem o teacher, que é aquele que ensina. E o professor que ensinou ou que tem algo ensinado